Olá, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Olha só, neste vídeo eu quero inaugurar com você, torcedor de diversas equipes do futebol do Brasil, um debate sobre técnicos interessantes que poderiam chegar para a sua equipe do coração, né? Bom, há alguns tipos de equipes aqui no futebol brasileiro atualmente que eu as coloco inclusive mesmo no cenário sul-americano como equipes que estão um pouco acima das demais em termos de qualidade de elenco, investimentos, né? Equipes como, por exemplo, o Flamengo, Atlético Mineiro, o Palmeiras, atual campeão da Libertadores de América. Eu diria para vocês que neste momento também o Corinthians, né, que está formando uma equipe extremamente qualificada, embora, na minha opinião, não tem técnico no momento, né, e isso pode, inclusive, custar muito caro para o Corinthians, né? Pode demorar muito, pode fazer com que o processo de construção de uma grande equipe no Parque São Jorge demore um pouco em virtude disso. E outras equipes aí no futebol brasileiro. Por exemplo, o Grêmio, por exemplo, é uma equipe que tem um elenco muito bom. O Grêmio provavelmente pode ir para a segunda divisão no futebol brasileiro. Então, o Grêmio, no caso, estaria fora dessas equipes aí muito fortes, muito poderosas para o futebol brasileiro. O Grêmio, no caso, se for mesmo para a segunda divisão, o Grêmio vai precisar, inclusive, de um técnico bem diferente, bem específico, na minha opinião. Mas vamos lá, vamos falar então desse cenário de dois tipos de equipes diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, algumas muito poderosas, ao menos em termos de elenco, que, como eu disse, Flamengo, Palmeiras, pode ser também o Corinthians, o Atlético Mineiro, né, o campeão brasileiro de 2021. Então, essas equipes aí, ou elas já têm seus técnicos, ou elas precisam de técnicos. Por exemplo, eu tenho feito alguns vídeos aqui neste canal de nomes que poderiam ser técnicos interessantes para o Flamengo. Né? O Corinthians vai precisar de um técnico no certo momento, quando os diretores do clube acordarem. Né? O Galo está, a meu ver, muito bem como seu treinador no momento. Né? E o Palmeiras também deverá manter o Abel por mais ao menos até o final do seu contrato. Talvez tenha uma renovação de contrato. Também o Verdão não está precisando de técnicos. Então eu diria que este é o bloco das equipes, né, que são, neste momento, que tem algo a mais em relação às outras. Né? Equipes muito poderosas, equipes que serão realmente desafiadas pelas demais, para se conseguir um título ou qualquer coisa, ou mesmo machucar um pouquinho, ferir, para tirar alguma coisa para a sua temporada. Em relação a essas equipes, é necessário, portanto, né, que essas outras equipes, as demais equipes do futebol brasileiro que precisam de um técnico ou que vão precisar de um técnico, precisarão de técnicos interessantes, treinadores que tenham condição de fazer um trabalho de resistência. Né? Resistência, capacidade de agredir esses poderosos em alguns momentos, tirar ponto deles em alguns momentos também. Então essa linha de técnicos que eu vou falar aqui, que eu vou fazer inclusive aí um conjunto de técnicos, aí vou colocar numa lista, são justamente para aquelas outras equipes, não para Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, mas para as outras equipes que querem enfrentar esse bloco aí digamos assim, dos mais poderosos e que não tem técnico e que precisam, evidentemente, de um treinador. Algumas equipes, evidentemente, que neste momento tem técnico, mas algumas delas podem trocar de técnico aí no final da temporada. Há alguns trabalhos que estão sendo questionados, enfim. Então também serviria para essas equipes. Por exemplo, a gente tem um São Paulo que está com o Ceni do jeito que a coisa está ocorrendo no Morumbi. Não sabemos até quando a coisa vai continuar ali no Morumbi. Até quando o São Paulo vai ficar com o Ceni. Mas o Ceni, por exemplo, neste momento é técnico do São Paulo. Mas não sabemos até quando. Então, assim também como, por exemplo, Fluminense precisa de técnico com urgência. Né? O Botafogo, a meu ver, precisa repensar essa questão do técnico. Vale a pena mesmo começar a temporada com o Anderson Moreira? Vale a pena bancar o Anderson Moreira também na primeira divisão? Ele não foi bem ao longo da sua carreira na primeira divisão, como foi na segunda, pelo Glorioso. Né? E assim outras equipes também. Pensando também uma outra equipe grande que caiu, por exemplo, na Série B, ou até que permanece na Série B, e que também está pensando num técnico. Também este vídeo serve para essas equipes. Um Bahia, se ficar na primeira divisão, o ideal é ficar mesmo com o Guto Ferreira? Acho que tem que ter um debate em relação a isso também. Se for o Guto, perfeito. Se não for o Guto, precisará também buscar um técnico no mercado. Né? E assim, várias equipes aqui no nosso Brasil. Vamos lá. O nome da vez, o nome que eu vou falar neste vídeo aqui, que eu vou trabalhar com você, que eu vou pensar, debater com você aqui, é do Pedro Miguel, ou conhecido como Pepa. O Pepa, que é um técnico português de 40 anos apenas, tem trabalhos por equipes pequenas ali do futebol brasileiro, futebol português, né, até chegar chegou ao Paços de Ferreira, onde fez uma campanha espetacular, e hoje ele é técnico do Vitória, a equipe de Guimarães, que é, a meu ver, uma equipe de padrão médio no futebol português. E eu diria para vocês também que o Vitória é a maior equipe já treinada pelo Pepa. Então, ou seja, ele é um técnico, portanto, de trabalhos
em equipes menores no futebol português. Mas isso não é um absurdo, isso é normal em Portugal. Os grandes técnicos portugueses às vezes demoram demais para sair desses clubes com esse padrão até chegar em clubes grandes, não somente de Portugal, como também do cenário europeu. Não há nada de absurdo nisso, até porque o Pepa tem apenas 40 anos e a carreira dele recém começou, né? Agora, é realmente um técnico tão interessante assim para chegar numa equipe grande de futebol do Brasil? Sim. Vamos lembrar, por exemplo, o caso do Abel Ferreira. O Abel Ferreira era muito desconhecido de muita gente, era um técnico que também vinha fazendo trabalhos justamente nesse perfil de equipe, até que vai para o PAOK da Grécia. O PAOK, no caso, era o grande time que o Abel treinara até então, até que ele chega ao Verdão e tá aí o resultado. Ele consegue, juntamente com o Palmeiras, enfim, com um projeto de Palmeiras, mas enfim, ele como comandante dessa equipe do Palmeiras, entregou 2 títulos de Libertadores para o Verdão e também um título de Copa do Brasil. No mínimo isso, né? Esses 3 grandes títulos aí foram entregues pelo Abel para a torcida palmeirense. Então, há bons técnicos que não tiveram grandes trabalhos assim em Portugal, mas que são interessantes e o Pepa é um deles. O Pepa vem, por exemplo, de uma escola, né, que é muito interessante como escola de técnicos. Há muitas ideias, estudos nessa escola portuguesa. Há uma tendência de que muitos desses técnicos sejam bem mais de perfis defensivos do que o contrário. Isso não é tão absurdo assim, até porque a gente tem muito mais equipes pequenas e médias em Portugal do que equipes gigantescas, né? A maior parte dos técnicos vão ocupar cargos em equipes pequenas e médias. Então, isso também influencia no pensamento de uma escola. Evidentemente que há técnicos ofensivos em Portugal, alguns muito bons inclusive, mas a maior parte deles são técnicos de maneira mais defensiva. Esse defensivismo que a gente fala não é necessariamente uma coisa negativa, até porque os grandes técnicos estudiosos de Portugal que pautam um modelo de jogo mais defensivo, na verdade são técnicos que cada vez mais caminham para um modelo híbrido, ou seja, um tipo de técnico que pensa a coisa mais ou menos integrada entre defesa e ataque. É mais ou menos um pensamento do Pepa. O Pepa faz um trabalho, como eu disse, muito importante nesse clube que tem um projeto bacana de futebol, que é o Paços de Ferreira, até que ele chega ao Vitória, que é um clube ainda maior do que o Paços de Ferreira. Tem feito aí um trabalho bom também, no momento é o 7º colocado no Campeonato Português, pode ainda crescer um pouco mais, acho que há espaço para que a sua equipe cresça. A gente percebe que das equipes que estão à frente do Vitória tem ali o Portimonense e as demais equipes são equipes que têm ali investimento maior mesmo, não teria como, pelo menos nesse aspecto, de não ficar à frente da equipe do Vitória de Guimarães. Contudo, a gente percebe no jogo do Vitória um potencial de crescimento enorme, gigantesco dessa equipe. O que a gente percebe é que claramente essa equipe não chegou no topo e está bem longe disso. E mesmo assim já entrega resultados interessantes para a sua torcida, já faz alguns jogos bem interessantes diante mesmo das equipes maiores do futebol português. Então há muito espaço para o crescimento desse Vitória de Guimarães. Alguma coisa de muito interessante, pois a gente viu isso também no Paços de Ferreira. Quando ele chega, o trabalho começa um pouquinho devagar, só que aí acelera num certo momento e vira um trabalho espetacular. A mais ou menos é o cenário que a gente está vendo agora também no Vitória de Guimarães. O Pepa é um técnico, como eu disse, de uma linha mais defensiva, sim, mas é um futebol híbrido, é um tipo de jogo de muita organização tática, é um tipo de jogo que que os jogadores precisam ter um grande comprometimento com os aspectos táticos do jogo. É um jogo de muita mobilidade. Este é um ponto interessante do jogo do Pepa. As suas equipes são muito móveis, né? Há muita movimentação dos jogadores em vários espaços do campo. Nós nunca vamos ver numa equipe do Pepa um jogador muito parado em algum lugar do campo. Se tem 9 na equipe, esse 9 tem que ser um jogador de muita mobilidade. Se tem um meio-campista clássico tal, ele vai ter que ser um meio-campista moderno, né? Unido o clássico também com as necessidades do futebol moderno de movimentação. Se a gente tem, por exemplo, um lateral, esse lateral vai ser muito defensivo, mas ele vai trabalhar também no ataque, ele vai se apresentar às vezes no meio de campo, ele vai, quando estiver no setor de ataque, trabalhar também muitas vezes como meia, porque a mobilidade dos jogadores é algo essencial. O jogador tem que entender o futebol para o Pepa como algo muito sistêmico, né? Ele não pode entender, sendo um zagueiro, que ele é apenas um zagueiro. Ele tem que ter participações ativas em outros processos da equipe, como o processo de construção também, né? Nas recomposições para ataque também, e a ida para o ataque, a recomposição defensiva, tudo isso é algo muito bem... o jogador tem que pensar muito bem, tem que considerar como algo que faça parte do seu jogo. E, para tanto, isso, em geral, faz parte do treinamento do jogador. O jogador é submetido a fortes treinamentos táticos para que tenha um aprendizado tático, para que enriqueça o conhecimento dele e a prática dele dentro de campo do ponto de vista tático. Ou seja, o jogador ele é treinado para ter um ganho tático com esse técnico português
chamado Pepa. Ou seja, quando a gente olha para equipes como o Flamengo, quando a gente olha hoje para equipes como o Atlético Mineiro, elas se tornam quase imbatíveis no cenário do futebol brasileiro. Há outras aí também que se aproximam. O Palmeiras é uma equipe dessas também, com seu alto nível de competitividade. O Corinthians pode virar essa equipe também. Outras podem eventualmente também chegar a esse ponto. Então, como é que se enfrenta essas equipes, né? Como é que uma equipe do cenário aí, da tabela, mais ou menos do meio de tabela do Campeonato Brasileiro, vai lidar com o time desse? Então, esse tipo de técnico, o Pepa, é o técnico ideal para um clube que cujo dirigente sabe perfeitamente que não vai ser fácil, por exemplo, ser campeão, né? Que vai ser muito difícil. Então, o que essa equipe tem que planejar para a temporada? Tem que planejar, por exemplo, uma grande colocação no final da tabela, tem que planejar, por exemplo, uma ida à Libertadores de América, e isto como o básico, aquilo que tem que ser planejado. E aí o que vier disso é lucro. Por exemplo, nessa temporada, o Fortaleza pensara no começo, né, que o Vojvoda seria interessante para levar a equipe para a Sul-Americana. Foi isso que o próprio presidente Marcelo Paes dissera quando o Vojvoda foi contratado. Mas evidentemente que todo mundo entendia que o Fortaleza poderia chegar, por exemplo, à Libertadores de América. Chegou um grande técnico, fez um grande trabalho e o Fortaleza chegou à Libertadores de América. É um grande lucro, mas é muito importante também que equipes do padrão médio aí da tabela, que estejam até mesmo brigando um pouco mais à frente, mas que não tem esse padrão de investimento das equipes que eu disse aqui, é muito importante que a expectativa seja muito bem trabalhada, né? Até para que aquilo que vier a mais seja um grande lucro, aquilo que não vier de menos, né, esteja tudo muito bem também. Então, acho que o Pepa é esse técnico para gerar resistência a essas equipes que querem um bom trabalho de um treinador, um trabalho extremamente honesto, um trabalho muito eficiente. Bom, e como é que a equipe de uma dessas equipes jogaria diante, por exemplo, de um Flamengo, diante de um Galo? Jogaria sobretudo na defesa, né? Na defesa, trabalhando muito bem o erro do seu adversário, gerando armadilhas para que esse adversário deixasse erros dentro de campo, para saber trabalhar nesses erros aí. A equipe do Paços de Ferreira não somente deu aulas de como fazer isso na temporada em que o Pepa o dirigia, como também essa equipe vejam vocês, foi uma das melhores defesas do Campeonato Português. A meu ver, foi a grande campanha da história, não, a meu ver não, foi a grande campanha da história do Paços de Ferreira em termos de levar poucos gols. Nunca na história do Paços de Ferreira, na primeira divisão do futebol português, a equipe levou tão poucos gols como sob o comando do Pepa. Então suas equipes costumam ter uma ótima defesa. Aliás, acho que o aspecto defensivo é algo que mostra que essa equipe do Guimarães precisa evoluir bastante ainda, né? Porque é justamente na defesa que a equipe parece ainda não estar de acordo com aquilo que pede o Pepa. Não que seja uma defesa ruim, longe, mas muito longe disso, é uma das melhores do campeonato, mas deveria estar bem mais à frente, poderia estar bem melhor ainda, se a gente pensar, por exemplo, tudo que o Pepa prepara para o sistema defensivo da equipe. O sistema defensivo da equipe é pensado, sobretudo, vamos lá, a gente não imagina, por exemplo, com o Pepa, os zagueiros. A gente não imagina, por exemplo, uma primeira linha como símbolo da defesa. A gente imagina com o Pepa um sistema defensivo, mas mesmo o sistema defensivo para o Pepa é algo, por exemplo, que está inserido no sistema de jogo. O sistema defensivo é apenas uma das coisas com as quais os jogadores precisam se preocupar dentro de campo. É um todo. Então é claro que a equipe vai ficar muito mais no campo de defesa. É claro que a equipe aparentemente vai se preocupar muito mais com os aspectos defensivos. Mas não. Os jogadores da equipe do Pepa estão o tempo inteiro preocupados com tudo, com muitas outras coisas, né? Acaba ficando muito mais claro que é uma questão defensiva em virtude dos maiores adversários que as suas equipes enfrentam. Mas evidentemente, quando esse adversário não for tão poderoso assim, a sua equipe não somente poderá ter e deverá ter até mais posse de bola, como também deverá, por exemplo, até fazer mais gols do que se espera. As suas equipes costumam ser muito determinadas, muito bem treinadas, com muita mobilidade em todas as fases do jogo, né, com lateral entendendo o que é ser lateral, né, com zagueiro entendendo o que é ser zagueiro, o volante entendendo o que é ser volante, mas entendendo todos eles o que é também ser um pouco mais, o que é ser também um outro jogador de uma outra posição. Tudo isso é muito bem treinado. Um centroavante para o Pepa também tem que entender que ele pode e deve trabalhar como meia. Um lado de campo tem que entender que ele pode também fazer o trabalho de um lateral, sim. E perseguir o atacante adversário não é nenhum problema. A questão é como é que você persegue. Você tem que gerar uma perseguição para recuperar logo essa bola, para jogar esse atacante aí numa situação complicada. Você persegue ao mesmo tempo, nas equipes do Pepa a gente vê isso, o defensor também vai ao encontro desse jogador para que haja ali uma pressão sobre ele e
e a recuperação da bola aconteça. Então é tudo muito integrado, é um tipo de visão de futebol extremamente moderna, muito moderna mesmo do Pepa, né, com jogadores ali com um esquema basicamente do 4-3-3 de extrema mobilidade. A gente não vê, por exemplo, esse 4-3-3 classicamente no jogo, porque ele é muito móvel, a coisa muda muito a depender das situações do jogo. E para defender, às vezes, essa primeira linha vira linha de 5. Só que para atacar, muitas vezes a gente não vê apenas 3 jogadores à frente, a gente também às vezes se depara com 5 jogadores ou mais atacando. É também um tipo de trabalho que valoriza muito as jogadas de bola parada e várias situações, por exemplo, de jogadas ensaiadas, mas muito mesmo. Além disso, é um tipo de visão de futebol que tem um entendimento de que faltas têm que ser algo tático, elas precisam acontecer, mas de preferência elas precisam acontecer nos espaços do campo em que isto não possa gerar perigo para a equipe. Então, fazer falta para os jogadores da equipe do Pepa, em geral, tem que acontecer muito longe da área de preferência. Então, é um técnico realmente que pensa futebol de forma muito moderna, é um técnico extremamente inteligente, absurdamente estudioso, um técnico que tem ali na sua comissão técnica também outros membros que também têm um grande entendimento de futebol, eles conversam muito, em geral a gente percebe uma cogestão entre auxiliares técnicos e o próprio Pepa. Então eu diria para vocês que esse técnico seria muito, muito bom mesmo para uma equipe, por exemplo, como o Botafogo, que está subindo agora para a primeira divisão. Para uma equipe como o Fluminense, sim, até porque o Flu não jogaria apenas na defesa com o Pepa. Para uma equipe também como, por exemplo, o Ceará, caso realmente, num certo momento, precise de técnico, não estou falando que precisa agora. Para o Bahia, caso o Guto não fique, e assim por diante. Ou seja, é um tipo de técnico para aquelas equipes que têm desafios gigantes pela frente, como, por exemplo, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e, caso realmente se construa como uma grande equipe, também o Corinthians. É isso.